Bom dia, meus amados. Hoje é sábado, dia 14 de fevereiro de 2026. Nós temos trazido aqui temas nos últimos anos sobre a troca de almas no planeta Terra, principalmente uma modalidade que muita pouca gente entende ou entendia, que é através de entrantes. Quando chega ao final de um ciclo, como estamos agora, o tempo começa a se esgotar rapidamente. E a fila para os reencarnes é muito grande. E a Terra não poderia suportar também um número muito maior de almas encarnadas daquilo que ela está pronta. Então, além dos nascimentos e dos desencarnes das almas, aquilo que é habitual, que é normal, existem outras possibilidades que não haviam registros até aqui, principalmente na codificação do Kardec, nada, ou se foi mencionado muito pouco, sobre a troca de almas sem que o corpo pereça. Isso é um processo chamado de entrante, quando uma alma sai e cede o corpo para outra que chega já num estado mais adiantado para ganhar tempo. Não vamos repetir muito o que já foi dito aqui, mas para aqueles que não ouviram ainda sobre o tema, quando uma alma estranha assume um corpo de uma alma que sai, ela faz no ato exato, no instante exato, que a outra deixa o corpo. Porque um corpo sem alma, ele fica inanimado, ou seja, sem alma, sem vida. Ele morre, como nós conhecemos, a morte de um corpo. A alma que sai, então ela deixa o espaço para a outra, só que a outra alma é uma consciência diferente desta que está no corpo. Então muitas dúvidas sempre surgiram. Como assim? Seria como se fosse outra pessoa, então o marido, a esposa, o filho, o irmão, o amigo, o empregado lá da empresa, seria outra pessoa de repente? Apenas parecida fisicamente? Sim, seria assim se não fosse o plano divino ser realmente maravilhoso. Nestes casos de entrante, a alma que entra, ela está ainda fora do corpo, na quarta dimensão. Assim como ela lembra das vidas passadas dela e sabe do futuro, ela também sabe da consciência da alma que sai. Então ela faz um espelhamento daquela consciência que sai do corpo. A alma que deixa o corpo é espelhada naquela que chega. Então aquela que chega vai ter duas personalidades. Ela vai trabalhar principalmente a parte dela, que é o principal, mas ela vai agir como se fosse a outra, para que não haja tumulto, porque senão as pessoas entrariam em choque. Poderiam entender que aquela pessoa enlouqueceu, ou que é uma pessoa que veio parecida e eliminou aquela uma e ficou ali como um impostor. Enfim, os planos divinos são maravilhosos e são perfeitos. Então aquela consciência faz uma leitura e ela agrega aquela leitura da alma que deixa o corpo como parte da sua própria consciência. Então ela sempre tem algo diferente, sim, mas quem não está mudando ultimamente? Você não é mais a mesma pessoa de um ano atrás, eu também não sou. A evolução está a passos largos e numa velocidade impressionante. Então parece até normal e está tudo bem. Muitas vezes acontece a troca no momento que uma pessoa está muito mal, muito doente. Então aquele tempo de convalescença também conta a favor da alma que chega, porque as pessoas vão dizendo, ela está melhorando, está mudando, está um pouco diferente. Mas às vezes acontece também num evento qualquer, numa meditação, numa prática holística mais profunda,
e às vezes durante o sono, durante o dia também, enfim. Sempre a alma que entra, ela precisa de um pouquinho de tempo, alguns minutos, algumas horas, para se ajustar melhor. Então, muitas vezes é feito durante o sono, ou quando uma pessoa está com algum problema de saúde, está no seu descanso. Não precisa ser internada, mas pode estar em casa, convalescendo. Então, nós temos aqui algumas considerações, eu diria que ainda não foi colocado de forma mais prática, mas eu sinto as necessidades de vocês de saber as coisas, porque eu leio todos os comentários que vocês fazem. E desta forma posso sentir o grau de interesse e de necessidade de cada assunto. E é por isso que trabalhamos aqui, junto, obviamente, com a minha equipe espiritual, para atender essas demandas de interesses de cada um de vocês. Hoje vamos ampliar um pouco, então, este tema dos entrantes. Antes de tudo, vamos dizer que entrantes haviam também das almas ruins, ou das más almas, e que hoje não é mais permitido, justamente porque o tempo se esgotou. Mas até pouco tempo ainda havia entrantes de almas perversas. Porque a luz e a sombra sempre esteve aqui. A dualidade sempre fez parte deste planeta Terra. E não é porque Deus permitiu, porque Deus não permitiu. Nós não discutimos as leis divinas, porque não somos nós que resolvemos isso. E Deus não se mete na nossa vida, Ele apenas permite dentro das suas regras para cada mundo. A regra aqui era provas e expiações, era a dualidade nas suas polaridades, a luz e a sombra. E assim, a sombra também tinha os seus projetos, porque a luz nunca se completa se ela não tem o entendimento do seu lado sombra. Nenhuma alma está totalmente iluminada se ela não viveu as experiências aqui nesse planeta do seu lado sombrio. Não experienciou seus monstrinhos dentro das suas vivências, dentro das suas encarnações. E a maioria das almas perversas que estavam no plano astral da Terra, na quarta dimensão, eram seres que já haviam encarnado e vivido uma vida muito maligna, por assim dizer. Escolheram viver as experiências no lado sombra quase ao seu extremo. Haviam também almas no astral da Terra que não podiam reencarnar. Então eles preparavam almas que já saíam da Terra ao desencarnar, num estado lastimável de ética e moral, e sequestravam essas almas nos seus redutos abismais, e lá trabalhavam elas ainda mais para depois entrar num corpo como entrante, já que eles não podiam reencarnar, perdiam a condição de reencarnar. Se vocês tiverem um pouco de paciência e interesse, procurem alguma coisa sobre ovoides. Os livros do Robson Pinheiro, muitos deles trabalham muito esse lado abismal da Terra, onde as trevas realmente tinham os seus redutos. São livros muito duros, muito profundos. É preciso ter um pouco de coragem e também um pouco de estômago para digerir aquele conhecimento. Não tem muita importância se não se sabe, porque aquilo já não vai mais contar aqui no planeta. Mas como curiosidade, como informação. Então as trevas também tinham o seu processo encarnatório, mas eles só utilizavam as almas perversas. Eles jamais poderiam prender uma alma mais ou menos boa após o desencarne, porque aí entra a lei divina. A permissão, é ali que está a permissão. A permissão é o livre-arbítrio. Se a alma ao desencarnar não é uma alma totalmente perversa, ela tem um amparo desde o momento que ela é desligada do corpo, e ela passa pelos umbrais baixos para se dirigir aos umbrais médios e mais elevados, a fim de
fazer o seu processo no além-túmulo. Não tem nenhum risco de ser presa pelas trevas. Aliás, agora não tem mais, mas tinha. Mas ela tinha também a proteção. Então não vamos falar aqui dos entrantes malignos, porque esses existiam e ainda existem muitos que estão encarnados. Ainda falta terminar a limpeza na crosta da Terra. Falamos isso muitas vezes. E começou a limpeza no topo da pirâmide, na cabeça da serpente, e veio descendo até chegar agora, lá em 2020, em diante, a limpeza começou aqui na crosta, nos encarnados. Então agora é a finalização. Removidos os encarnados representantes das trevas, ficarão apenas aquelas almas que ainda estão ali na corda bamba. Vai ascensionar, não vai ascensionar? Mas os grandes facínoras não estarão mais aqui perturbando. Provavelmente até 2030 veremos esse final de limpeza. Não podemos estipular datas, porque datas só existem no nosso calendário, fora disso não há nem tempo linear e nem calendários. Então aqui vamos agora falar dos entrantes. De fato, aqueles que estão acontecendo agora e cada vez mais, justamente para ganhar tempo. O que é um entrante? Um entrante é uma alma que, pelo processo natural, deveria encarnar lá na concepção, ficar aquele tempo mais ou menos de 9 meses na gestação, nascer como um bebê, passar 7 anos na primeira infância e 7 anos na segunda infância para ter a maioridade espiritual aos 14 anos. Depois teria então tempo de aprender, fazer as coisas, fazer as mudanças, resgatar seus karmas, passar pelas provas, expiações, como sempre. Como o tempo está curto, um entrante ganha pelo menos 15 anos. A primeira infância, a segunda infância, quando ele não tem ainda o livre-arbítrio total, e mais o tempo da gestação. É mais ou menos por aí, é um ganho de tempo. Então, está acontecendo muitas almas, e também, não somente os entrantes, mas também os desencarnes. Como há um apressamento no desencarne, nós estamos hoje vendo, pelas estatísticas dos cartórios, se não dá o dobro, mas quase o dobro de desencarnes que dava 5 anos atrás, por exemplo. É um apressamento, porque é preciso fazer essa troca de almas da Terra rapidamente agora. É o final da transição planetária. E se fosse aumentar mais as mortes, como se conhece, as pessoas entrariam em pânico. Então muitos desencarnes nem se percebem. A alma saiu daquele corpo, veio um outro, já fez a troca e ninguém percebeu. Não se sabe quanto isso ainda vai se acelerar, mas isso também não importa. O que importa é que a vida segue como se fosse normal. Porque o plano divino é tão precioso que ele pensa os mínimos detalhes e ele não jamais traria dor e sofrimento desnecessários. Por isso, essas notícias de catástrofes, de tragédias, de isso, daquilo, de pandemias, de terremotos, de furacões extremos, tudo isso não é verdade. Vai desencarnar naturalmente a alma que chega no seu tempo, no seu momento. É claro que sempre tem uma causa. Ah, caiu o avião, se a pessoa não estava no avião, não tinha morrido. Sim, mas ela podia ter morrido lá no chão, o avião caído em cima da cabeça dela, ou ter morrido num acidente de trânsito, ou qualquer outro lugar, qualquer outra forma, batido a cabeça numa pedra, levado uma bala perdida, ou então tido um AVC, qualquer outro problema, como, por exemplo, um ataque cardíaco fulminante. Então a alma não precisa de motivo para desencarnar, a não ser quando ela tem no seu projeto. E se ela não cumprir com certas regras até o final da sua vida, então em algum momento ela vai passar por uma dor, uma doença para quitar aquela conta pendente. Então tem uma doença lá de 1 mês, de 1 ano, é relativo ao seu débito.
Então os entrantes também vêm para apressar a troca de almas. Sempre houveram alguns entrantes ao longo dos tempos. Dizem, e praticamente é certo, porque as confirmações elas já vieram muitas vezes, que a Tesla era um entrante. Temos muitos exemplos. O próprio Cristo foi um entrante. Só que o Cristo ele fez uma maneira diferente. Não existe esse tipo de entrante hoje, porque não é necessário, não muda nada. O Cristo simplesmente ele corporificou-se no ato que ele foi concebido, não pelo espermatozoide do Pai. Maria concebeu sem o ato sexual com o José. Por quê? Porque o Cristo ele se materializou no ventre. Ele fez o processo da gestação, não precisava poder ter corporificado já adulto, mas ele mostrou muita coisa desde o princípio, então desde a concepção. A única coisa é que ele não precisava do DNA humano do José, então ele se corporificou no óvulo, no momento como se fosse exatamente a concepção, a separação das células. Tanto que José, ao ficar sabendo que Maria estava grávida, queria a separação. Então ele foi visitado por um anjo que mostrou para ele o processo, de uma forma tão clara que ele aceitou. São histórias, mas são maneiras de compreender as coisas. Os entrantes, eles vinham de várias maneiras. Às vezes, como Tesla, por exemplo, ele pode ter sido também um entrante, mas não como o Jesus Cristo, porque Jesus Cristo era um avatar. Tesla não. Tesla era uma alma, se não me engano, de Alpha Centauri. Veio com a missão. Então ele já veio pronto, mas ele veio e fez o processo como qualquer outro fractal de alma que faz o processo através da concepção. Se preparou quando o pai e a mãe estavam ali para conceber, aquela energia fez o processo de escolher o seu espermatozoide e o óvulo maduro recebeu aquele espermatozoide e recebeu ali o Tesla. E quantas outras personalidades importantes do mundo, porque quando a humanidade não consegue algum processo evolutivo, vem um entrante, vem uma alma diferente, que nunca passou pelo processo das reencarnações sucessivas e faz o seu propósito. Nós temos hoje informações de personalidades importantes do planeta que são entrantes. Eu não vou citar aqui mais nenhuma para não criar dificuldades e problemas e confusões ou discussões. Mas sabemos de almas que são entrantes, sim. Porque temos a confirmação da equipe espiritual, das consciências mais elevadas, que são almas que estão num corpo humano, que aquele corpo, a alma saiu, adulta, e veio outra alma para continuar o serviço. Aquela pessoa já estava num poder, num cargo. Então, vamos supor que tem uma pessoa que é influente no planeta, que tenha a responsabilidade de mudar rapidamente uma situação planetária, coletiva. E ele não quer fazer o processo por interesses, como sempre. Então acontece que ele desencarna e vem um entrante totalmente diferente e vai mudar. Então as pessoas dizem, aquela personalidade, aquele personagem, aquele governante, aquela autoridade, não é mais a mesma pessoa, está fazendo diferente. Às vezes ele representa que está fazendo a mesma coisa para completar um processo de limpeza. Muitos entrantes vêm e continuam fazendo o papel de bandido, vamos dizer aqui a palavra, né? Porque tem o mocinho e o bandido. Então ele faz o papel do bandido e até que chega o momento que a revelação vem. Aí quando vem a revelação, vamos descobrir que aquela pessoa que todo mundo achava que era um personagem maligno, estava fazendo um papel importante na Aliança da Terra. Porque precisamos mudar esse planeta rapidamente e não é fácil.
Os entrantes é uma ferramenta maravilhosa que ajuda nesse campo da transformação e da mudança rápida. Porque não se perde tempo, não precisa criar um ser novo para mudar certas coisas. As mudanças podem acontecer em pouquíssimo tempo, porque são peças no tabuleiro que jogam o jogo, mas o jogo de quem sabe o resultado que precisa e que é o resultado positivo. Então, quando a alma sai do corpo, alguém já perguntou, a outra que ocupa o seu corpo, aquela que sai sabe que vai ceder o corpo? Olha, às vezes até sabe. Mas isso eu posso dizer com toda certeza, não tem nenhuma importância. A alma, quando sai do corpo, ela simplesmente está saindo da matéria e não se importa mais com o corpo. Algumas almas, raramente, são muito apegadas e ficam, inclusive, lá no cemitério, vendo o corpo sendo corroído pelos vermes. Mas são casos raros. Na maioria das vezes, a alma, quando sai do corpo, ela fica perturbada um pouco, mas ela logo vê que desencarnou. E se ela vê que outra alma ocupou aquele corpo, ela fica até feliz, porque ela já começa daí em diante a entender certas coisas que ela não entendia antes. Então a alma que chega faz a leitura da consciência daquela que saiu e continua fazendo coisas parecidas, mas começa também a fazer coisas diferentes. Outras dúvidas também que eu tenho recebido é referente àquela que entra. A alma que entra sabe que está ocupando o corpo da outra? Muitas vezes sim, muitas vezes não. Eu diria na maioria das vezes ela esquece, porque ela também vai ter o véu do esquecimento. Mesmo que ela faça a leitura da consciência da alma que sai, que agrega nela, é a mesma coisa que fosse um subconsciente dela. Fica lá no subconsciente, como qualquer um de nós, na vida normal, como conhecemos. Então ela não precisa saber que está ocupando o corpo do outro. Ela apenas começa uma fase encarnatória lá adiante. Aquela alma que vem para concluir certas missões, certas provas, certas experiências que ela ainda precisa, falta um pouco para ascensionar. Então ela ocupa um corpo já lá avançado, já adiante. Se ela precisa de 10 anos, de 5 anos, de 1 ano, de 20 anos, ela pega um corpo que tenha mais ou menos a condição de suportar esse tempo. Se ela pega um corpo um pouco mais doente, por exemplo, obviamente aquele corpo vai melhorar. Existem as leis divinas, naturais, que tudo provém. Então não é tanto preocupação quanto isso. A alma veio e pegou um corpo já doente. Talvez ela precisava passar por uma doença e só veio para passar aquela doença. Se ela tem uma missão, aquele corpo, se não é bom, vai ficar bom. Vai permitir que ela cumpra a missão. Não existe sorte e azar. Existe sempre um propósito, sempre um plano divino e um plano individual de cada alma. Muitos suicidas agora não têm mais tempo para ir para o Vale dos Suicidas, depois ir para a colônia espiritual Legião Servos de Maria, fazer todo aquele processo, para depois reencarnar e passar pelas provas do suicídio novamente, como era e como todos nós conhecemos através das leis kardecistas, dos espíritos que contam as suas histórias. Tem tanta literatura sobre suicídio. Mas isso também não há mais tempo, por isso as pessoas perguntam, e os suicidas de hoje, o que acontece? Olha, eu diria que uma das hipóteses, talvez a mais provável, eles voltam como entrantes e completam o seu tempo. Porque se a alma é boa, ela não vai perder a condição de herdeira da nova terra, porque falhou na última prova, como suicídio. Ela tem outras alternativas, e é certo que a providência divina oferece essas alternativas. Então o suicida pode sim entrar como um entrante também.
Tem algumas que vêm então para expiar uma pendência, um karma. Falta só resgatar aquele karma. O resto está tudo pronto. Vem, passa pela dificuldade. Porque o entrante não vem aqui para passar bem, como você pensa. Ah, ele já vem com uma consciência mais elevada. Não. Ele vem com a consciência dele, que tem ainda o karma pendente, e faz a leitura da consciência da alma que deixou aquele corpo, para não dar muito na vista, como você disse. E ele completa o seu projeto da sua alma original, da sua consciência original, não daquele que deixou o corpo. Vamos deixar bem claro aqui, o entrante não vai assumir responsabilidade da alma que deixou aquele corpo. Ninguém paga a conta do outro na lei divina. Ele apenas utiliza uma possibilidade de ganhar tempo. Num tempo que não há mais tempo. Então, nesta condição de entrante, aquele entrante que vem é uma alma que não tem mais tempo para fazer o processo encarnatório, como sempre, pela concepção, porque esse tempo é precioso, 15 anos, pelo menos 15 anos. É muito importante porque nós estamos há 2, 3 décadas do final deste ciclo. Provavelmente, nesse tempo, a Terra estará totalmente na quinta dimensão. Na condição do upgrade, é outra dúvida. Então nós temos os entrantes, que são almas qualquer, de qualquer mônada. Não tem nada a ver com as minhas versões superiores, mas ela vem para fazer o seu processo. Ela mantém as suas versões superiores de uma outra mônada, mas num outro corpo, que era de uma outra alma que deixou o corpo, que pertencia a uma mônada diferente. Cada alma, cada fractal, não importa se é entrante ou se não é entrante, tem as suas versões superiores que formam a sua mônada. Mas, muitas vezes, o entrante é da mesma mônada. Então, ali teríamos algumas alternativas. Geralmente, quando é da mesma mônada, é um upgrade daquela alma. Aquela alma precisa completar uma missão, mas está tendo dificuldade e ela tem interesse, ela se esforça, mas não está conseguindo. Então vem um reforço. Esse reforço é um entrante, mas não é outra versão de alma, não é fractal, não é nada. É apenas um upgrade daquela consciência. É como se uma alma, a versão superior dela, cedesse um pouco da sua consciência, do seu conhecimento. É como se você tivesse lá, você fosse vamos comparar, uma nota de R$100. E o teu fractal que está na Terra é uma nota de R$20. Mas ele não está conseguindo superar uma situação que precisa ter o valor de R$50. Então aquela nota de 100, que é uma versão superior da alma de 20, empresta 30 para ela chegar aos 50 e a outra fica com 70, ainda fica acima, sem problema, não vai ter prejuízo. Então é uma consciência que se acopla, é uma parte da consciência, como nós temos hoje os animais, os elementais, eles usam muito a consciência dos humanos. O teu animal de estimação, ele tem um pouquinho da tua consciência, a tua consciência empresta uma pequena parcela sem que você tenha prejuízo. E o animal começa a desenvolver uma consciência parecida com a tua, por isso que o cachorro é a cara do dono, como se diz. Isso acontece com as nossas almas, e isso acontece muito mais do que se possa imaginar. Às vezes vem apenas aquele empréstimo de consciência, e às vezes há uma troca real. Aquele fractal finaliza o seu tempo na Terra, ele sobe como se ele fosse fazer a ascensão. Ele é acoplado a uma alma superior, uma versão superior,
E uma parte da sua mônada, que pode ser essa alma ou outra alma, não importa, porque é uma versão mais elevada, vem e assume aquele corpo. Continua também aquela mesma alma encarnada de antes com uma versão mais elevada. Também tem uma ampliação da consciência. Ela começa a entender coisas, ela muda bastante. As pessoas dizem, aquela pessoa mudou, porque é visível a mudança, mas não se sabe até que ponto realmente o outro muda, porque nós não temos a consciência do outro. Dentro daquilo que é possível ver, nota-se mudanças. Neste caso, quando há uma troca de almas da mesma mônada, eu tenho a informação, pode ser parcial, não posso dizer que é oficial, mas neste caso, aquela alma que entra naquele corpo, quando é uma versão sua inteira diferente, ela tem noção que é um entrante. Nos outros casos, dificilmente a alma entrante tem noção que é entrante. Ela pode até desconfiar, mas ela não sabe, ela não tem aquela certeza, porque ela não lembra. Ela passa pelo véu do esquecimento. Quando é uma versão nossa superior, da mesma mônada, que ela vem total, tipo, o exemplo que eu dei, aquele fractal era uma nota de 20 e uma nota de 100 emprestou 30 para a outra subir para 50. Aquela nota de 20 simplesmente desencarna e vem um entrante da sua mônada no valor de uma nota de 100. Então ele sabe que é o 100, ele sabe que aquela alma é entrante. Tem essa noção, tem essa informação, muito mais claramente. Como eu disse, tem tantas possibilidades, nós não sabemos todas. Temos algumas orientações, algumas informações. Passamos aqui as informações já recebidas. Aquilo que ainda não veio fica em suspenso. Porque não sabemos exatamente, não temos condições ainda de saber mais do que já vem, porque a nossa consciência tem um limite de entendimento e nenhuma informação viria se não há como compreender. É uma perda de tempo. Temos também, neste caso do upgrade, quando acontece uma experiência de quase morte, EQM. Muitas pessoas lembram, porque ficou muito claro na sua consciência. No momento da sua vida estava geralmente num estado de coma, numa dor muito grande. Aquela pessoa, depois que se recuperou, lembra que ela passou um túnel de luz e que era um lugar maravilhoso. Mas chegando no final do túnel, alguém disse, você precisa voltar. Não é a tua vez ainda. E as pessoas acordam do coma. E a partir daquele momento elas lembram desse detalhe, mas elas também se transformam. São pessoas que têm uma vida totalmente diferente. Tem uma outra compreensão da vida. O que houve ali? Um upgrade de consciência. Na verdade, quando aquela alma recebeu uma parte da sua consciência, da sua própria mônada, ela não desencarnou. Ela não é um entrante. Ela apenas fez um upgrade. É como se fosse uma alma mais elevada, mas é ainda a mesma alma. Quando ela foi lá para receber, ela precisou sair da terceira dimensão, foi para a quarta dimensão, por isso ela entrou no túnel. E aquele túnel de luz, na verdade, é verdadeiro porque quando existiam os umbrais, o umbral grosso, como se diz, ele é o primeiro. A alma desencarna, sai do corpo, ela passa pelo umbral baixo, vai para o médio, e se tem condições, frequência vai para o umbral alto. É a frequência. O umbral baixo é onde existem as trevas. Então aquele túnel é uma proteção.
Na verdade, ele não existe materialmente, é uma proteção de luz. Porque senão a alma seria capturada. Lembra que eu falei que as almas trevosas tentam capturar, mas elas não conseguem capturar. Elas não têm a permissão. Elas só pegam aquelas que não passam no túnel de luz, que ficam presas no umbral baixo, porque ela não tem a passagem. Ela sai do corpo e já está dentro do umbral grosso. As trevas, porque era uma alma trevosa enquanto vivia, estava no corpo. Então a experiência de quase morte, ela é como se fosse se banhar numa fonte de luz e ganhe uma consciência mais elevada. Mas ela muda, faz aquilo que ela não tinha condições de fazer antes, completa o seu tempo encarnado e depois desencarna naturalmente, de verdade. Então são muitas possibilidades. O upgrade da consciência como um entrante também, uma experiência de quase morte ou coisa parecida, você pode fazer isso sem precisar nenhum truque, como se diz. Veja bem, nós ampliamos a consciência através do estudo, do conhecimento, das vivências, das experiências, das práticas. Isso você faz. Todos vocês que estão aqui acompanhando esse canal e outros canais, bons canais também, que ajudam a desenvolver e expandir a consciência, são ferramentas que fazem você fazer o upgrade da tua consciência, e a tua consciência hoje não é mais a mesma de um ano atrás, não é mais a mesma de 2 anos atrás, porque está se expandindo, e essa expansão, ela precisa acontecer, porque nós vamos sair daquela consciência limitada sob os véus do esquecimento para uma consciência livre sem os véus, milhares ou milhões de vezes potencializada, porque a consciência de quinta dimensão da nova Terra não dá nem para imaginar uma consciência de terceira dimensão. É muito superior à quarta, quando a alma ia depois do desencarne. Então, não precisa esperar o milagre. O milagre está em você. Seu Cristo deixou alguns exemplos como milagres, e ele dizia, vocês podem fazer tudo isso e muito mais. Se nós ainda não podemos multiplicar os pães e os peixes, nem transformar a água em vinho, e nós vamos fazer isso mais adiante, podemos pelo menos começar a expandir a nossa consciência. Aí fica mais fácil para fazer os milagres materializados também. Vamos aproveitar esse tempo que nos resta. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter tempo. Você faz isso no dia a dia. Seja a tua melhor versão. Apenas queira ser melhor hoje do que era ontem. Você vai evoluir rapidamente. Esperar a morte chegar como se tudo acaba e não existe nada além da vida, vai deixar você lá na fila da recuperação. Não tem outro jeito. É preciso um esforçozinho. Não precisa sacrifício, não precisa abrir mão de nada, apenas ter a consciência de que você é uma alma e que está num tempo de finalização de ciclo, e é preciso, sim, como numa escola, completar as provas, completar o aprendizado. Você está aqui numa escola, não está aqui para brincar. Apenas tenha consciência disso. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.